E o programa Quadrinhos vai revelar para vocês os últimos instantes de existência mundial. A partir de agora, tudo que você verá, ouvirá, é o ano zero de todo o mundo. Gostou do começo? Gostei. Só faltou uma coisa. O quê? Brains. Cara, o legal é que esse lance do Brains, ele nasceu acho que nos anos 80, com os filmes Z, Y, W, sei lá que letra, porque aquilo não é nem mais trash. Não! O pior é que tinha orçamento. Aquilo tinha orçamento pra fazer um baita filme incrível. E se não ia falar um palavrão imenso agora. Mas é perfeito isso, gente. Começa mais o programa Quadrinhos 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Hoje, mais uma vez com ela, completamente apocalipse. Hello, gente. Eu tô aqui de volta mais uma vez com vocês no nosso ano zero. Esse quadrinho, ele é da Ava Ubisoft. Ele é uma parceria entre a Script, se eu não me engano, e Isso. essa empresa. Essa empresa é americana. Que eles fazem quadrinhos para serem autorais. Isso. Diferenciados. Então a Script está lançando fizeram uma parceria. E esse primeiro episódio, esse primeiro quadrinho, eu adorei. É muito bom porque, assim, é um selo novo da Script pra começar com quadrinhos autorais. E, assim, eles conseguiram firmar uma parceria com um grupo de autores autorais. Autorais dos Estados Unidos. Cara, foi muito bom. E, pra quem não sabe, a Script tem feito muitos parcerias coletivas, campanha coletiva. Isso, de campanha de patrocínio coletivo no Catarse. Assim. Isso, é Catarse, gente. É Catarse. Então, se você tiver muita curiosidade para ver coisas muito legais, é só ir na Catarse e procurar a Script, né? E você vai ter esse prazerzinho. Isso. E ao fundo vocês estão vendo o café, ouvindo o café. Sim, porque, gente, onde eu vou, o café vai, tá? É. Se não, vai que começa. Olha, o ano zero começa e o café tá sozinho? Pois é. Não, aí ele vira comida de zumbi. Teve um programa que eu fiz no YouTube que eu coloquei a minha foto, a sua foto. Aham. Aí na próxima vez eu vou tirar uma foto do café, tá? Por favor, pode tirar. Que aí vai ser você e o café. Isso, pode colocar, pode tirar, porque o café sempre tem participação especial. Tem. Então o que acontece, Jôni? Você é leitora tanto de quadrinhos quanto assídua de filme, série. Eu ia tentar achar o termo correto, mas espectadora de filmes e séries, né, sobre os zumbis. Sim. E tem uma coisa que eu sempre vejo nas obras, e isso não é que me incomoda, mas é que fica um certo gostinho e o resto do mundo. Sim. Então, toda vez que você pega uma obra, gente, independe qual ela seja. Se você pegar, eu acho que The Walking Dead foi uma das poucas, eu posso estar errado também, que deu esse passo um pouco adiante. Tem outras obras também que já fizeram isso, né? Falaram, mas são bem poucas. Por exemplo, 28 Dias eu acho que deu um passo também nesse sentido, de falar que o mundo... Sim. Né? A que fez melhor isso foi 28 dias depois, não. Foi Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z foi a que fez melhor isso. Que falar que o mundo inteiro entrou em pânico. Sim. Só que, de qualquer forma ou sorte, o que essas obras têm em especial? Em sua grande maioria, é centrada em uma pessoa. Ou um grupo. Ou no máximo, uma região, uma cidade ali. E quando você pega a Guerra Mundial Z, é tudo centrado no pesquisador. Sim, no ex-agente da ONU. Eu não vou lembrar o nome dele, porque eu sou péssimo com nomes. Pois é. Que é o Brad Pitt, né? Que é o Brad Pitt no cinema que interpretou. Que interpretou ele. Você pega 28 Dias, a gente sabe que o mundo entrou em colapso, sim, mas é centrado em Londres. É centrado ali em Inglaterra, né? Na Inglaterra. Inglaterra, Londres. Não, você sabe, no primeiro filme é só na ilha ali na ilha.
Eles conseguem Uhum. conter, só depois é que isso se espalha para o mundo. The Walking Dead, a gente sabe que a coisa desandou. Sim, em Ah, Walking Dead é no mundo todo. no mundo todo, mas ao mesmo tempo fica tudo centrado também. Outra não é zumbi, mas é Tem outro aquela momento brasileira que é apocalipse. livro, que é muito legal. Tem uma obra brasileira, um livro muito legal, é Terra dos Mortos, do Ah, Tiago. Ai, esqueci o sobrenome dele, mas tem Terra dos Mortos, que é uma obra brasileira que é em São Paulo. É muito bom, sim, bom pra preciso ler. caramba. Hã? Preciso ler. Muito bom. É Tiago alguma coisa. No intervalo eu procuro o nome pra você. Ok. Então, assim, a gente tem essas obras todas, mas é muito raro você ver grupos diferenciados ou Sim. personagens diferenciados. Por que a gente está dando essa volta toda, gente? Porque Ano Zero é exatamente isso. Ano Zero mata essa vontade da É, gente de saber, ok, e o resto do mundo? O que aconteceu no resto? Como é que cada lugar do mundo reagiu? Ou pelo menos ver como alguma pessoa do resto do mundo reagiu a isso sim, acontecendo. E melhor, Ano Zero vai além. Como começou em cada lugar do mundo. sim. Porque foi melhor ainda, Ano Zero ainda, mas foi assim, ele falou assim, Ele dá o passo ele foi assim, voadora no peito. Eu não vou só mostrar no resto do mundo, eu vou mostrar como começou e no outra, mundo ele não dá todo. explicação. Quer dizer, ele dá uma explicação, ele dá uma explicação muito assim Ele só pincela. do que explodiu e aconteceu no É, mundo inteiro. mas ele Mas ele não dá não. aquela explicação científica E não dá pesada. cura, não dá Não. nada. Outra coisa legal que Ano Zero tem, e aí uma coisa que eu achei incrível, é que eles vão falando de certas similaridades na nossa história, no nosso passado social humano e momentos apocalípticos. Eu devo dizer que, assim, quando eu tava lendo isso, eu achei que isso ia ser ruim. Mas eu gostei da forma como eles casaram. E é uma página. Olha, eu vou dizer que, assim, tinha tudo pra dar errado. Tudo. Mas deu certo. Cara, e os momentos que eles vai colocando em tal ano, e isso aconteceu. É uma duas páginas em que ele descreve o que aconteceu naquele ano, os pensamentos de pessoas da época, Sim. Cara, e tá lá um zumbi. nossa, mas fala, você não ficou assim, tem tudo pra dar errado, mas deu Sim, certo? sim. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo. Tudo. Algumas são um soco no estômago, algumas te revoltam Sim, tem algumas aqui que a pessoa tem que estar com a mente aberta pra receber. muito. Se não. Senão ela não. Mas assim, E dá aí, pra levar. e a ideia de que zumbi tá com a gente há muito mais tempo do que a gente pensa. Isso eu gostei da proposta de não ser uma coisa do mundo moderno. Uhum. De que na realidade ele traz essa proposta de ano zero, mas não de que seja algo novo, de que é algo na realidade bem mais antigo na humanidade, uma doença bem mais, já dando spoiler aqui, Uhum. né? Mas saberiam no primeiro, Né? segundo Primeiro, página ali, deixa bem é uma claro. doença bem mais antiga que acompanha a humanidade do que a gente espera. E nós vamos para 5 países. Na verdade, nós vamos para 5 países. Países e uma Não, região. porque a gente vai para Cidade do México, Yup, no México, vai para Afeganistão, yup. vamos para Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem uma foto legal que é Alasca e Estados Unidos. É uma cidade dos Estados Exato. Unidos, não vou lembrar qual a cidade agora. Achei Burnsville, Minnesota. Minnesota. Afeganistão, acho que é Cabul, Cabul, no no Afeganistão. Afeganistão. Cidade do México e Tóquio, no Japão. Tóquio, no Japão. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma. É, exatamente. E nós vamos ter 5 personagens. Se bem que ele não fala que é Alasca, ele fala Estação de Pesquisas Polares, né? Pode ser É, Antártida também, né? eu parti do preceito de ser. Mas se bem que pela vegetação parece ser Eu parti do preceito que seria Alasca. Alasca mesmo. Mas poderia também Poderia ser ser Antártida. Antártida. É porque os Estados Unidos geralmente vai muito para Alasca, né? É.
Mas é só que assim, poderia ser Uhum. também Antártida. Então a gente vai ter todas essas condições, momentos e, afinal de contas, Johnny, duas músicas para o nosso programa de hoje. Não, hoje a gente tá muito temático, né? Hoje a gente tá muito temático. Edson me deixou caçar música, porque a gente tinha que ser temático, então nós vamos de Ghost Year Zero e depois com Kill Year Zero também. Daqui a pouco a gente volta. É Planaltina. Conheça sua cidade. Você já foi à Pedra Fundamental de Planaltina? Conhece a história desse monumento? É o seguinte, a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país era algo que estava sendo discutido antes mesmo de Juscelino Kubitschek assumir a presidência da República. No dia 7 de setembro, além de se comemorar a proclamação da independência, faz aniversário outro importante marco da história, o lançamento da Pedra Fundamental da nova capital do Brasil. Nesse dia do ano de 1922, um grupo de moradores e funcionários do governo se reuniu no alto do Morro do Centenário para a realização da cerimônia de lançamento do monumento. O ato acabou sendo apenas simbólico porque, na época, importantes políticos, fazendeiros e empresários eram contrários a essa mudança. A Pedra Fundamental é de livre acesso e tem uma linda vista verde. Procure conhecer você também esse importante monumento da nossa cidade. Esse programa foi realizado por alunos da disciplina Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília. Johnny, Diga, livro? é Terra Morta, do Tiago Toy, e não Terra dos Mortos. Só faz um comentário que você comentou. Só fala como que você conheceu Não, a obra, né? Que essa parte é legal. quando eu conheci a obra, ele ainda publicava num blog. E a gente ficava acompanhando no blog, ele publicando, não era semanal, porque, né, escrever um livro não é uma coisa rápida. E a gente ficava lá ansioso pelo momento em que ele ia publicar mais um capítulo dos acontecimentos. E aí, de repente, os capítulos sumiram, uma parte dos capítulos, e ele colocou o aviso de que os direitos, ele estava firmando um contrato e ia publicar o livro. Então, assim, cara, tem muito tempo isso. E temos 3 livros, né? Já tem 3 livros aqui do Tiago Toy. Já tem Terra Morta, a Fuga, né? Infecção, Obsessão e Vitória. Mas acho que tem outros. O Tiago Toy já tem outros livros, se eu não me engano. Mas aí depois a gente olha. Aí depois dá uma. Quem tiver interesse. Cara, mas leiam, porque os livros dele, ele tem uma escrita muito gostosa de ler. Muito bem, Juni. Nós temos 5 personagens e aí é que vem a coisa legal. Você poderia apresentar eles, por favor? Misericórdia, você quer que eu me lembre do nome do povo? Tá bom, vamos lá. Primeiro a gente tem lá no Estação Polar, não sabemos, mas vamos chutar que seja Alaska, né? Nós temos a Sarah Lemons, que é uma pesquisadora. Chutamos que seja americana, já que ela manda coisas para uma instituição americana, né? Depois nós temos o segundo personagem, que é um adolescente, né? Parece ser um adolescente, o Daniel Martinez. Pré-adolescente, né? Pré-adolescente. Acredito que uns 12, 13 anos pelo desenho, né? Que a gente vê. Daniel Martinez, na cidade do México. E o legal é que a história começa exatamente com Dia de los Muertos, que é fantástico. Depois nós vamos para Tóquio, né? E em Tóquio nós conhecemos o Saga Watanabe. E aí, com o Saga, a gente já, pelo menos pelo que parece no desenho, a gente já vê um homem adulto na casa dos seus 30 para 40 anos. Talvez um pouco mais de 40, mas não menos do que 30, definitivamente. Mas eu chutaria ali de 38, 42 nessa casa, pelo desenho, pela arte. E o legal é que ele é extremamente sistemático, muito organizado. Porque enquanto preciso. Ali... Inclusive a arte é muito clean, muito limpa, muito minimalista, né? Assim, daqui a pouco a gente vai na arte, né? Porque isso foi uma coisa que eu queria comentar, que tudo depende do ambiente aliás, do personagem e o ambiente a qual o personagem está. Sim. Que quando a gente pega, no caso da Cidade do México, não é que ela seja suja, não é isso. Mas ela é colorida. Mas ela é colorida.
vermelha. É aquela cor forte. Isso é muito legal nesse quadrinho. Antes da gente continuar falando dos personagens, um cuidado, como ele está trabalhando, o autor, uma coisa que pode incomodar algumas pessoas, imagino eu, é que ele não fez uma coisa linear. Ele não apresentou uma história, depois outra história, Sim. depois outra história, depois outra história. Não, você vai acompanhando, tipo, 2 páginas de uma história e pula para 2 da outra, isso. E você vai pulando as histórias de maneira não linear. Se você quiser ler linear, dá para ler? Dá para ler. Não tem problema, você pode pegar, fazer aí um post-it. Mas ele faz fragmentado. E você pode pegar com um post-it, colocar a fragmentação, fazer tudo junto, beleza. Dá para ler? Dá. Não é problema. Se você Mas ela não foi pensada assim. Não foi pensada assim, ela foi pensada para você ler ela fragmentada com o que está acontecendo com cada personagem ao mesmo tempo e nos dias ou nos momentos, na verdade dizendo. Porque um pega dias, o outro pega momentos. A sensação que dá é que a gente está vendo o que está acontecendo com eles ao mesmo tempo. Uhum. Ou mais ou menos ao mesmo tempo. Essa é a sensação que dá aqui quando a gente está assistindo. Olha, tá lendo, né? Então, assim, a passagem do tempo de como foi sendo para cada um deles. Embora a gente saiba que o que aconteceu na estação polar foi anterior ao que aconteceu na cidade. Uhum. Mas meio que a ideia que eles tentaram trazer foi esse paralelo de tempo, né? Então, assim, café, ajuda a gente, vai, meu bem. Ajudou. Pronto, obrigada. Então, assim, mas o que é muito gostoso é que pra gente também não ficar tão confuso a cada história, eles desenvolveram para cada história uma identidade de cor muito própria. E de narrativa. Então, é quase como se você tivesse... Mas a cor é muito mais... Presente. Porque no instante, ele vai querer latir agora. Gente, pelo amor de Deus, café. A cor, na hora que você bate o olho, você sabe exatamente em que história você tá. Então, se você tá se você bate o olho e você vê cor mais azulada, você sabe que você tá no polar. Se você pega mais colorida, você tá no México. Se tá mais acinzentado, você tá em Tóquio. Aí vem as outras... Amarelado você tá em Cabul. Afeganistão, Cabul. Exato. E se você vai para uma cor mais esverdeada, você já chegou nos Estados Unidos. Rapidinho, no Afeganistão... A gente vai... vamos acompanhar a história da... Acho que é assim que pronuncia, tá? Mas Fatemah Shah, ou Fatemah Shah, alguma coisa assim. Nós não falar afegão. A gente, infelizmente, não falamos. E nos Estados Unidos... E nos Estados Unidos, a gente vai para Minnesota, né? E conhecemos o B.J. Hu. O legal é que é um personagem... E todos eles têm um quê em especial. Nós vamos notando que cada um deles... Por exemplo, o Hu, ele é mais neurótico. Total, paranoico. Controlador, paranoico. É aquele que diz, o universo zumbi vai acontecer... E eu me preparei para isso. Sabe, ele é conta aquele... tudo, ele tem tudo contado, catalogado. Ele é aquele americano que constrói bunker. Gente, na hora que eu tava vendo, eu falei, nossa, ele é aquele americano que sonhou com a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Era evidente que ia acontecer. Então, ele tem tudo catalogado, toda com água, com alimento. Isso, gibis. Gibis, assim. Porque no caso dele, ele é um nerd, né? Então, ele sabe que vai acontecer. Sim. É muito legal. Isso é uma questão de quando. Não era se, era quando. O caso da Fatemah, eu também adoro a colocação da história dela. Porque eles estão ali em Cabul, tá acontecendo... Porque até hoje ainda tem exército americano por lá, né? E eles aproveitam isso na história. A presença do próprio exército americano e mostra ainda, logo no início, ainda essa relação, né, do exército americano ali. E vai mostrar como é que vai ser a sobrevivência dela e de outras mulheres. E, gente, eu já fiz um programa com Naomi, se não estou enganado, sobre Cabul. Eu vou até colocar no card.
que é para quem vai ouvindo pelo YouTube, em que a gente vai falando de como é difícil as mulheres, a vida das mulheres. Sim. É de uma realidade bem complicada. E é gostoso você ver que os autores tiveram essa preocupação. Não é visão ocidental pura e simples. Não, foi uma visão bem mais ampla. E eu acho interessante porque eles conseguiram misturar gênero, eles conseguiram misturar culturas, conseguiram misturar idades. Meu Deus do céu. Hoje ele tá animado. Hoje ele tá animado. Conseguiram misturar idade, gênero, cultura, condições financeiras, experiências, tudo. condição financeira. Cara, até me surpreende eles terem conseguido fazer essa mistura. E assim, e conforme a gente vai lendo, o que no começo pode parecer meio confuso, porque assim, o primeiro capítulo é de apresentação. Sim. E para você se acostumando com o formato do quadrinho. Sim. Quando você vai para a segunda história, você entende porque que cada um tá vendo. E uma coisa é um spoiler, mas é um spoiler extremamente necessário. Por favor, não faça aquilo que Edson e Juni fizeram até o terceiro capítulo. Desculpa, mas é importante isso. Não tem união dos personagens. Eles não vão se encontrar, Eles não gente. vão se encontrar. Isso é um spoiler, não se preocupem. Porque não estraga a experiência. Não estraga a experiência, porque você vai lendo e chega uma certa hora em que você vai se encontrar quando? Quando é que todas as histórias vão se conectar? A conexão delas é com os mortos. A sua experiência vai ser muito mais gostosa se você deixar essa expectativa de lado e entender que eles não vão se reconectar em algum momento. E que vai ser mais gostosa. A conexão dele é com os mortos. É com o mundo dos mortos. Só. Como é que o mundo dos mortos, a vinda dos mortos, modificou a estrutura de cada um deles? Sim. Como que isso impactou a vida de cada um deles? Juni, 2 músicas. 2 músicas? Agora vamos para aqui. Au, meu Deus! Cadê a anotação do Edson? Edson, eu vou achar suas músicas, eu juro. Achei! Não sei, agora você tinha separado 2 músicas. Ah, agora foi uma coisa legal, porque a música mexicana teve uma briga. Porque eu não, tive mas não uma... é agora que a gente tinha botado a música mexicana. Ah, é verdade. É no próximo. Ah, no próximo? Que a gente tinha decidido. Ah, tá. Agora é a afegã? Agora é a japonesa e a afegã. A afegã. A japonesa foi legal, porque é um rock... Sim. Bem legal, bem divertido. Não me pergunta o que eles cantam, não faço a menor ideia. Não temos a menor ideia. Mas falar de mortos. E é um rock japonês. E rock japonês. A afegã é interessante porque a gente quis uma mulher afegã. Uma mulher afegã. E, gente, não tem, até onde a gente pesquisou parcamente. Porque não sabemos falar, né? Falar, né? E tudo mais. Não tem muitas mulheres cantoras no no Afeganistão. Então, a que nós achamos que é a Ariana Sayed, ela não mora no Afeganistão, ela visita de vez em quando. Sim, mas sob risco. Mas sob risco, porque o conservadorismo, é muito grande. Patriarcado, tem ela como sendo um ser... Ela é corruptora, né? Então, assim, como ela canta, é pecado. Canta, dança, mulher. sem véu. Isso. Se veste de uma maneira que não de forma ocidental. Isso. Então, ela comete muitos pecados sobre a religião, né? Então... A gente não vai entrar nesse ponto, não é nossa intenção, não é nosso foco. Mas é interessante a gente conseguir achar. Uma mulher afegã cantando. E a música pop. É uma música pop. Daqui a pouco a gente volta. Você sabia que é com a certidão de nascimento que a criança pode se matricular na escola e ter atendimento médico nos postos de saúde e hospitais? E que é com a certidão de nascimento da criança que os pais podem participar de programas como o Bolsa Família e podem ter direito a outros auxílios sociais? Mais ainda, é a certidão de nascimento que permite tirar outros documentos da vida adulta, como a carteira de identidade e o título de eleitor.
Então veja que importante é a certidão de nascimento. Mas se os pais não tiverem a certidão dos filhos, é só ir ao cartório da cidade e pedir para tirá-la. Não importa a idade, não existe multa e o documento é de graça. Isso é lei. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Eu esqueci de falar o nome. Pois é, né? A gente acabou de ouvir Ariana Sayed Bashikabu. E da banda japonesa, isso tá em Romaji, tá? Então, assim, eu não sei se a pronúncia certa é essa. Mas a banda se chama Zombie. E o nome da música é algo como Mayonaka Nodai ni Ongaku. É o que a gente vai chegar... É. A gente deveria ter colocado o Google para falar, mas... Da próxima vez a gente pensa nisso. Pois é. Juni, Diga. Uma parte que você gostou... Agora eu vou ser do mal agora. Não me proíbe de falar da cena das mulheres. Não é isso não. É que eu vou querer uma cena de cada um deles que você gostou. Nossa, de Começando pela pesquisadora. Nossa, de cada um. De cada um, olha só. Nossa, porque lembrar agora, assim, de cabeça, de cada um. Caraca. Nossa. Por que eu tô perguntando isso de cada um? Porque eu poderia simplesmente falar uma parte que você gostou do quadrinho inteiro. Tá. Mas são cinco histórias, né? A gente poderia... Se os autores quisessem fazer uma coisa mais tradicional, eles poderiam pegar um arco para cada um. Aí a gente teria 5 revistas ou, sei lá, várias revistas para contar esse ano zero. Mas acho que aí perderia o gosto, perderia a empatia e perderia a ideia do ano zero. Porque a gente ia lendo e ficar voltando algumas coisas. Então acho legal essa... eu falo que a parte que eu mais gostei foi quando ela está fazendo as pesquisas e vê que tem bactérias vivas... Desculpa, gente. Ainda congeladas. Ou congeladas, atuantes. Não, o momento Eu que ela acho descobre fantástico. que ainda tá viva, a bactéria é muito legal. Mas assim, em termos de beleza, estética, eu gosto muito da cena logo inicial, quando ela mostra o ser que eles tiram do gelo. Embora não seja uma cena impactante no tipo de informação, eu acho que em termos artísticos é uma cena muito bonita. Então, assim, até porque esse é o ser que dá origem a tudo nesse quadrinho futuramente. Então, assim, eu gosto muito dessa cena. Esse arco. E a do Daniel, né? Do Daniel, nossa, o momento em que ele vê uma determinada tatuagem é muito marcante. Sim. Nossa, quando ele vê uma determinada tatuagem, Aí ele sabe que a coisa... porque eu acho que é um momento que tudo muda pra ele. Ele estava seguindo um determinado caminho na jornada dele, e quando ele vê essa tatuagem, ele muda a direção do caminho dele. Então, isso pra mim muda. Então, pra mim, é a cena mais marcante, porque é o momento cabal em que ele muda a direção dele. A do Saga. Watanabe. Eu posso falar já a minha? Pode. A minha cena favorita é quando ele está andando pela cidade de Tóquio. Ele vai falando o que ele tinha planejado, como é que ia ser a vida dele, a paz, o evento, não é? Do primeiro de apresentação para ele. E eu, caramba, essa é uma das coisas que é fantástica, porque isso é muito comum quando você está lendo qualquer coisa de zumbi, que o foco é no ser humano, e o mais importante, inevitavelmente, as pessoas têm história. Tem. Elas não são papel em branco ali. Então, aquele momento onde ele fala o que ele tinha planejado, com quem ele tinha planejado, o que aconteceu, isso é devastador. Eu gosto dessa cena, eu gosto dessa cena também,
Mas eu devo admitir que, pra mim, a cena que eu mais gosto dele é realmente a cena, também é no início, que é quando ele tá sendo apresentado. Por quê? Porque quando ele tá sendo apresentado, você entende quem é ele. Uhum. A calma, a tranquilidade, a frieza com que ele tá ali trabalhando e fazendo o que ele tem que fazer. E isso justifica, inclusive, a forma como ele age depois. Sim. Todo o caminho e toda a história que ele traça depois pra ele. Uhum. Porque, é o que você falou, as pessoas têm história. E se as pessoas têm história, a gente não pode imaginar que aconteceu apocalipse zumbi, todo mundo é mal, todo mundo é bom. Cara, não tem isso. As pessoas seguem aquilo que elas são. Se elas são boas, elas continuam boas, ou talvez elas fiquem más, ou se elas são más, às vezes elas ficam boas, ou elas continuam más, ou talvez nem tudo seja preto ou branco assim. Então, assim, é muito surreal as coisas. Então, assim, eu gosto desse momento de apresentação dele no início, em que a gente entende quem é ele. Sabe? Esse é o Saga. Fatma não tem jeito, porque a cena dela é a minha cena predileta do quadrinho. E tá lá no final. Ela já vai no final a cena dela, a minha cena predileta. E aí eu não vou falar qual é, porque senão eu dou um spoiler terrível. Eu pego a do meio. Quando as mulheres entendem que o bicho tá pegando, porque é ela e um grupo de mulheres, isso dá pra falar sem problema. Sim. E na apresentação dela já tá isso bem claro. Mas quando elas estão se protegendo com bandanas, com couro, passando nos pescoço, rosto, braços, mãos. Essa cena eu acho incrível, porque assim, é muito raro você ver isso. Essa é uma cena que pra mim mostrou... Eu gosto dessa cena, mas não é minha predileta, porque a outra pra mim tem mais impacto. Não, a outra também tem, mas essa eu gostei, porque é muito difícil, às vezes, você ver alguém se preparando pro que tá por vir. Mas essa mostra o que elas são. Sim. E elas são sobreviventes. Porque, assim, a mulher no Afeganistão, especialmente esse grupo de mulheres, a gente não vai... Acho que, assim, não vamos falar, né? Mas, assim, quem lê esse quadrinho vai entender por que elas sabem como agir. Porque elas são sobreviventes. Sim. Então, assim, cara, faz sentido elas serem, talvez, assim, tirando o Saga Watanabe, o único grupo que soube das 5 pessoas aqui, elas eram, assim, 2 sabiam como agir nessa situação. Não. O BJ sabia, mas ele estava escondido. Sim, sim. Ele se programa. É porque ele era paranoico. É paranoico, ele se programa. Mas então, vamos lá. Dos 4 que foram pegos de surpresa, 2 sabiam como agir, né? Um sabia como agir porque tinha uma preparação para meio que para tudo, né? Paranoica. Um era paranoico. Não, tirando o BJ, que era paranoico. Tá, ok. Aí você tem o Saga Watanabe, que ele não estava preparado para aquilo. Mas ele tá preparado pro que vier. Mas ele estava preparado para o que viesse. E elas estavam meio que, assim... É a vida delas. É a vida delas. Elas iam lidar com o que viesse. Também vai... ele preparado... Ele estava preparado de uma maneira e elas estavam preparadas de outra. Ele preparado pelo estudo, pela preparação e elas acadêmica, pela porrada da vida. E ela pela porrada da vida. Então, assim, eu achei que fez muito sentido isso nelas. Já no BJ... Cara, assim, eu tô em dúvida aqui, porque tem 2 momentos dele que são muito... Não, Fala aí o seu. Cara, o meu não tem jeito. Quando ele tá assim... É logo no começo. Água, quadrinhos, comida, tudo contado, tudo esquematizado. Riam de mim. Mas eu provei que eu estava certo e estou preparado pro que daí vier. Só que ele tá sozinho. Cara, pois é, eu já acho hilária. E aí é porque eu acho hilária essa cena. Que é o momento em que ele tá conversando com uma pessoa, uma mulher, e ele recebe um convite. E ele sai desesperado atrás dessa pessoa. Porque assim, podia ser uma armadilha. Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma armadilha, podia ser algo real. Podia não ser. E ele vai na louca, no desespero. O cara tava preparado pra tudo. Menos pra ficar sozinho. Pra ficar sozinho.
A gente não vai entrar muito nos detalhes, mas menos pra ficar sozinho. Mas E ele estava aí- preparado pra tudo, aí menos é que pra vem- ficar sozinho. Aí é que vem a máxima do ser humano. Nós não sobrevivemos sozinhos. Não. E ele não estava O preparado ser pra ficar humano não sozinho, tem- cara. Se você me falar de uma pessoa que vive sozinho, Ele não dá conta. Sozinho real sozinho oficial. real, gente, real. Não é aquele sozinho. Não é à toa que em prisões a pior coisa que É o pessoal solitária. faz é solitária. Solitário é desesperador. Porque assim, cara, pesado. Muito. Pesado. Então, gente, Vale muito a pena. Eu vale gostei muito, muito. vale, assim, é uma leitura que ela... Eu vi algumas pessoas fazendo comentários depreciativos, mas eu acho que elas não entenderam a premissa. Sinceramente, eu acho que não entenderam. Ah, se não entenderam, pô, podia ter lido É. o comentário do autor, né? Porque Pois é. tem uma carta do autor Tem. explicando. E eu não precisei da carta do autor para entender. E eu gostei muito. Exatamente, é fantástica. Depois aqui, eu não li, eu deixei como a Júlia me emprestou, eu só li o quadrinho e devolvi. Não, a carta do autor é ótima. Aí depois eu lendo a carta do autor, opa, que legal. Faz todo sentido dessa É. bagaça. Então, gente, mais 2 músicas para terminar, Juni. Bora com mais 2 músicas. Agora sim temos a nossa música. A Briga Mexicana. A Briga Mexicana, porque a música era certa. Nós queríamos La Llorona. Exatamente. Mas quem iria cantar La Llorona que foi a disputa. Aí eu venci com Carmen Goetti. Então vocês E, assim, vão ouvir é essa versão. muito linda. Mas é linda, E não terminando é? o programa de hoje com... Skeeter Davis, The End of the World. Então a gente fez uma passagem por todos os países. E esses que deles é de 1940, se não me engano. Não tenho a menor 50. ideia. É uma coisa assim. Eu Mas achei é bem muito antigo. legal. É bem antigo, eu achei muito legal pegar essa... E aliás é uma música clássica em filmes de zumbi. É. Eu já ouvi essa música em uns 2 ou 3 filmes de zumbi. E é muito legal, é muito gostoso, gente. Continuem com a programação da Rádio Utopia, para aqueles que ouvem pela Rádio Utopia. Júnior deu seu tchau. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Não sei como voltarei, mas voltarei. Café também voltará. Também já deu seu tchau. Para quem ouve pelos streamings da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade.